Então, boa noite aí a todo mundo, são 7h05, né? Como a gente vai falar sobre a arte de bem viver, vamos falar um pouco sobre tempo, né? Eu gosto assim, eu comecei lendo o estoicismo muito por Sêneca, né? Foi o meu primeiro, assim, do que eu escolhi. Eu vou até explicar depois, quando a gente começar mais sobre o assunto, por que eu comecei por Sêneca. Eu meio que criei uma ordem minha, né? Basicamente foi uma ordem cronológica. Eu falei, não, cara, vamos ver quem nasceu primeiro aqui. Aí eu fui meio que tentando assim, pô, quem veio primeiro ao mundo, ele vai ter uma impressão de estoicismo de um jeito, né? Até chegar em Marco Aurélio. Já já eu vou mostrar um pouquinho a coleção simples que eu comprei aqui. Eu falei até com a Ana, na época. Mas assim, terminar de dar boa noite a Alane. A Alane aqui é araguaína, né? Trabalha conosco na Procuradoria do município, né? Grande profissional, advogada. E vamos falar de filosofia hoje, Alane. Alane. Boa noite também, Maria Júlia, Tereza e Sara. Então, gente, são 7h05, né? Tempo é ouro. Primeiro eu quero assim, Ana, obrigado, tá, por ter topado participar dessa live, né? Toda a tua boa vontade. Foi assim, algo que foi até do nada, entre aspas, né? Eu estava falando sobre esse tema, marquei a Ana, ela animou, né? Eu fiz um stories e tinha marcado ela. Eu falei, Ana, vamos falar sobre estoicismo? Então, gente, para quem não conhece a Ana Paula Leobas, eu vou apresentar rapidinho, tá? A Ana formou comigo lá na Federal do Tocantins, lá em Palmas, né? A gente cursou direito juntos. E é muito interessante que a Ana, a gente até brinca, né? Quando fala de filosofia é automático. Hoje nós temos o grupo, né? O grupo da turma de direito. E é assim, é muito engraçado, porque falou de filosofia e a gente lembra da Ana. É incrível. Eu vou até confessar o nome do grupo. Não tem nada a ver a tradução, mas é um episódio bem específico, né? Que o nome do grupo é Big Boys of Law. Né? Esse é um amigo nosso, né? Tentando falar inglês e aí ficou Big Boys of Law. Né? Off-law, é um negócio, né? E assim, esse grupo tá lá, e assim, a Ana, então, formada em Direito, advogada hoje, né? Atua em Palmas, né, Ana? Hoje tua atuação na advocacia é mais em Palmas. Em Palmas e em Brasília também eu tenho Ó, atuado. chegou na capital federal, tá? Feliz demais, feliz demais. Só cumprimentar aqui o professor Carlos Hermes, tá? Engraçado, o professor nunca deixa de ser professor, tá, Ana? O professor Carlos Hermes foi meu professor, e olha que bacana, eu tô feliz com a presença dele, porque ele foi meu professor de filosofia lá no Dom Bosco. Professor Ah, que Carlos legal. Hermes. Hoje vereador em Imperatriz, e a vida é tão interessante que ele foi meu aluno já no Olha curso de só. Direito, lá na FEC. Professor Carlos Hermes, obrigado pela sua presença e eu sei que o senhor tem a somar, tá? Eu gostaria de sua participação aqui, né, nos comentários também. Então, gente, a Ana, advogada, a filosofia para a Ana, Ana, não sei exatamente quando foi que você teve esse primeiro contato com a filosofia, mas eu lembro que você é atuante na Nova Acrópole, né? Eu já vou passar a palavra, você pode até falar um pouquinho sobre a Nova Acrópole, né? Porque muita gente não conhece. Eu confesso que quando a conheci, é que eu fui saber o que era a Nova Acrópole, tá? Realmente eu não sabia o que era a Nova Acrópole, o que ela, né? Não sabia nem que existia. Mas, então, ela tem atuação na Nova Acrópole, né? Eu vou colocar assim, escola de filosofia, de modo geral, ministra diversos cursos, né? Eu lembro que você atuou muito em curso de oratória, eu lembro que você ministrou bastante curso de oratória, e também a filosofia. E o interessante, gente, é que a gente vai entender na conversa de hoje, né? Porque, poxa, a escola do estoicismo é clássica, clássica, né? A filosofia clássica, trazendo hoje para 2021. Então a gente vai entender, né, que a filosofia é mais atual do que a gente imagina. Então, assim, bem-vinda, tá, Ana, aqui. Eu passo a palavra, a gente vai fazer uma conversa. Para vocês entenderem um pouco, deixa eu só colocar aqui o tema da live, porque o pessoal vai entrando, né? Vamos falar assim, a arte de viver. Aí eu vou colocar só estoicismo para ficar algo mais resumido, né? Só fixar aqui esse comentário. Então, assim, gente, como vai ser nosso roteiro de hoje? Então, boa noite mais uma vez a todos e a todas. A gente, né, eu fiz uma breve apresentação da Ana, ela já vai falar. E o que eu quero? A gente vai falar o seguinte: primeiro tópico aqui é explicar o que é o estoicismo, afinal de contas. Que escola é essa? Onde que ela surgiu? Quais são os principais expoentes? Depois disso, a gente vai partir para a parte prática. Então, tem dois momentos. Uma parte mais teórica do que é, e em seguida a gente vai começar a falar de temas em que nós podemos aplicar o estoicismo. Ó, a Gabriela já chegou aí, já deixou a pergunta que não quer calar, afinal de contas, o que é esse estoicismo? Então, Ana,
Fale aí, cumprimente, se apresente novamente se você quiser. E vamos começar por esse ponto aí, pegando o gancho da pergunta da Gabriela. O que é estoicismo, afinal de contas? Bem, gente, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Fiquei muito feliz com o convite do Kardec. Fazia um tempo que a gente não se falava. Estou muito feliz em te ver, nem que seja aqui virtualmente. Um grande amigo, com certeza. Fiquei muito feliz de estar em Araguaína. Inclusive, abriu uma escola da Nova Acrópole em Araguaína ano passado. Foi um amigo meu que foi abrir escola aí. Aham, Não Osmar. sabia, tá? Depois eu quero mais Ele, detalhes, o que é, é, como que funciona. Ele só não está aqui hoje porque hoje está tendo formatura lá na escola. Aí por isso que ele não está, porque senão ele está participando. E não tem ninguém da escola por causa disso também. Está tendo formatura lá agora, nesse exato momento. Ah, é? Olha aí, pessoal, que legal. É uma escola de filosofia mesmo e tem até formatura. Eu quero até entender, É, quem não sabe. Então, eu sou Ana Paula, como Kardec apresentou, eu estudo filosofia desde 2010. Então, faz 11 anos que eu estudo filosofia na Escola de Filosofia Nova Acrópole, que hoje está até bastante conhecida por causa dos vídeos do YouTube, né? A gente tem um canal no YouTube bem grande. E a Nova Acrópole é uma organização internacional que está presente em mais de 50 países no mundo. E a nossa ideia é trazer filosofia para o cotidiano, estudar todas as correntes filosóficas e trazer a filosofia para o cotidiano como uma coisa útil para a nossa vida, como eram as antigas escolas de filosofia, as escolas clássicas, inclusive o estoicismo. Então, lá na escola é tudo feito por voluntários, eu sou uma das voluntárias da escola, sou voluntária também aqui nas redes sociais, no YouTube. E aí, já tinha começado a fazer filosofia, depois fui fazer direito e de formação, né? Eu me formei em direito junto com Kardec e hoje eu atuo como advogada. Além disso, eu ministro também curso de oratória lá na escola. E para mim é sempre uma alegria falar sobre filosofia. Pode me chamar sempre, viu, Kardec? Para falar de filosofia eu sempre topo. Feliz e assim, e não se engane, eu quero muito que essa seja a primeira das nossas conversas sobre filosofia. Eu acho que é essencial hoje. A filosofia a gente vai perceber que ela é mais atual do que a gente imagina. Né? Esquece aquela coisa de, é muito chato, quem faz direito, né? O pessoal, não, primeira matéria é só filosofia do direito. Eu quero, cara, a gente vai ver que é mais atual do que a gente imagina. Né? Com certeza. É, Então, assim, Ana, afinal de contas, o que é isso? O que é esse estoicismo aí? Né? O que é isso? Então, o estoicismo, ele é um movimento filosófico que durou muitos anos. Começou na Grécia, no século IV a.C., e durou até o século III depois de Cristo. Foi fundado por um filósofo chamado Zenão, que ele teve contato com algumas escolas que nasceram depois de Sócrates, né? Depois da morte de Sócrates, nasceram várias escolas que a gente conhece como escolas moralistas. E aí ele não encontrou resposta em nenhuma delas. Ele estudou com Diógenes, mas ele não encontrou respostas em nada disso. E aí ele teve seus mestres e resolveu, então, depois de muitos estudos, fundar uma escola de filosofia também com esse foco na vida moral, nas virtudes, nos valores morais. Por que isso? Porque a Grécia, naquele período, vivia um momento de decadência. Tanto é que Sócrates foi condenado a tomar cicuta, né? Então é sinal de que as pessoas já não estavam muito bem. Então, Sócrates tinha sido condenado. Então, era um momento em que os valores estavam se perdendo. E por isso que, nesse momento histórico, surgiram várias escolas que davam muito enfoque na vida moral, nas virtudes, nos valores morais. E aí, então, Zenão criou essa escola de filosofia que eram dadas aulas nas estoas. Estoas eram os pórticos, sabe quando a gente vê aqueles templos antigos que tem o templo, aí tem tipo um corredorzinho com umas colunas, assim. Sim. Aquelas colunas são chamadas de estoa. Esse é o nome da coluna, na Grécia. Então, por isso que ficou estoicismo, porque ele dava aula nas estoas. Então, não tem nem nada, não é nada metafísico o nome, não. É por causa do local. O engraçado, às vezes a gente fala assim, a questão do nome das coisas, né? Pô, eu falei, não, estoicismo, vamos lá, porque assim, filosofia a gente aprende desde pequeno, né? Filo, né, é uma coisa, aí Sofia é outra, quando junta, amor, sabedoria. Eu pensei, cara, estoicismo, deve ser um negócio assim transcendental. Vai vir um nome, né? Não, gente, não tem nada a ver, tá? O estoicismo é basicamente o seguinte, as aulas eram dadas próximo a essas colunas, né, de estruturação dos templos, e aí o nome dela, qual era o nome, Ana, da coluna? Estoa. Estoa. S-T-O-A. Por isso, Estoa. estoicismo, confesso que eu não sabia que eu não sabia que a origem do nome era Aí, esse movimento, ele foi muito influente em todo esse período de decadência entre a Grécia e Roma. Porque imagina, a Grécia tinha grandes cidades-estados e ruíram, né?
Então, houve uma decadência da Grécia. E depois surgiu Roma. E eles conseguiram transportar e viver todo esse ensinamento. Claro que esse movimento sofreu muitas alterações durante esses anos, né? A gente percebe uma diferença muito grande entre os primeiros estoicos até os últimos, que são esses mais conhecidos que você citou, né? Sêneca, Marco Aurélio e Epíteto. Mas, assim, uma base muito forte na vida moral, na autonomia, de nós sermos livres, autônomos, independente das coisas externas. Que é o motivo que eu acho que agora o estoicismo meio que voltou à moda. Porque a gente tem vivido um momento histórico muito parecido com esse, em que muitas coisas difíceis estão acontecendo, há uma decadência moral muito grande. Então, eu percebo que esse movimento é até natural, porque as pessoas estão sentindo essa necessidade de vivenciar algo assim novamente. Ana, Então, por isso que o estoicismo veio à tona. eu acho isso muito massa, né? Só cumprimentar o pessoal que chegou mais aqui, alguns alunos, Calmone, né? Ó, mais aqui, ó, meu irmão Maxwell também, né? Passou para Araguaína, hoje o Maxwell, eu sei que você está atuando na medicina, mas eu não sei exatamente agora onde você está, tá? Mas um abraço e feliz que você está aqui. Estamos falando de filosofia, estamos falando de estoicismo. Ana, eu te interrompi, sabe por quê? Porque, assim, a história ela é muito interessante, cara. Eu sou fascinado, né, na nossa questão de humanidade, né? Olha que interessante, você falou, poxa, por que o estoicismo nasceu na Grécia Antiga? Pô, nós estamos falando de antes de Cristo. Os caras chegaram à conclusão de que as virtudes estavam indo embora, que a sociedade estava em decadência, né? Aquela sensação de caos. Como que eu vou viver diante do caos? Como que eu vou viver bem diante de fatores que não tem nada a ver comigo, né? Eu fico até imaginando, pensa, a gente está lá na Grécia Antiga, na escola de filosofia, e os impérios caindo, e a gente lá como cidadão faz o quê? E aí realmente o que você colocou, eu concordo. Eu acredito que essa retomada de voltar a se falar em estoicismo hoje é porque a gente está vivendo algo muito, muito semelhante. Afinal, a gente está vivendo uma pandemia ainda. E assim, a gente tem até que lembrar às vezes, né? Não acabou ainda essa pandemia. Né? Graças a Deus, a vacina está sim sendo aplicada, mais pessoas estão conseguindo, né, receber as suas doses, o que era o óbvio, mas às vezes o óbvio, né, precisa ser forçado e dito, mas graças a Deus, né, tá acontecendo isso. Mas o que a gente também tem essa sensação? Poxa, a gente está numa pandemia. Eu sei que muitos que estão aqui, às vezes, pô, comecei faculdade de Direito, né, eu vou falar isso porque tem alunos aqui que a gente enfrentou isso junto. Poxa, eu comecei o tão sonhado curso de Direito, agora vem uma pandemia, eu não vou ter aula presencial. Meu Deus, e agora? O que é que eu faço da vida? Como que eu vou fazer direito? Poxa, agora tudo remoto, tudo diferente. Aí a gente chega na pandemia, pô, tinha um emprego, pô, tô perto a perder meu emprego, como que eu vou viver? Né? E fora, gente, questão de ensino, vidas mesmo. Poxa, perdi uma referência, perdi um ente querido, perdi uma mãe, perdi um pai, perdi um irmão, tem gente morrendo, como que eu vou tocar a vida? Né? Pô, tem gente que está aqui estudando para concurso. Caramba, para que eu vou estudar para concurso se está todo mundo morrendo de um vírus, se está tudo um caos, então eu não vou viver? Então, assim, sem falar no caso brasileiro que a gente infelizmente tem que lidar com uma crise sanitária, aliada a uma crise política, e isso eu sei que é um sufoco, né? A gente às vezes, não vou me importar com isso. Mas realmente é difícil. E eu concordo com você. É por isso que eu digo, o estoicismo ele é mais atual do que nunca, né? Mais atual do que nunca. Mas continue. Isso que você falou é interessante, né? Porque muita gente tem ideia errada de que os povos do passado eram muito diferentes de nós. Na verdade, a gente vai ver que os problemas humanos são o mesmo. Sêneca, que viveu lá no século II depois de Cristo, ele escreveu um livro para falar sobre a falta de tempo. A gente costuma achar que a falta de tempo é um problema moderno, por causa da internet, mas a gente vai ver que em Roma não tinha internet, não tinha nada. E o pessoal estava sofrendo com a falta de tempo. Então, ele deu umas respostas interessantes para esse problema. Por que a gente não aproveita isso, já que eles viveram um momento assim, souberam ser felizes apesar dessas circunstâncias difíceis, souberam viver de uma forma boa? Por que a gente não pode aproveitar essa experiência deles para, quem sabe, também ajudar a gente na nossa vida nesse momento difícil que a gente está vivendo? Sem dúvidas, Ana. Eu acho que você foi muito pontual no que você falou. Às vezes a gente acha que é só um conto, né? Eu acho que a gente tem essa sensação, às vezes, quando estuda filosofia clássica, é algo tão distante, parece que é uma historinha fantasiosa. Mas não, gente, viveu na pele. Olha que bacana. Eu vou aproveitar esse momento que a gente está falando aqui, vou mostrar um pouquinho das obras, né? Porque a gente vai falar muito. Por exemplo, eu estou aqui, né? Quem é Sêneca? A gente está falando desse cara aqui, ó. Ele não é tão bonitão assim não, né? Porque acaba que
tem que valorizar, né? No marketing. Mas sendo que é um cara fantástico, tá? Ele teve uma formação analítica muito grande. Ele é considerado, né, para quem não conhece aí, Sêneca, alguns afirmam que chegou a ser um dos homens mais ricos do mundo. Pelo menos dentro do Império, foi um dos maiores. Né? E, apesar de tudo, ele ainda esteve ali nos bastidores ainda com Nero. Né? Foi uma missão até difícil, é tanto que o final dele não foi tão legal. Semelhante a Sócrates, né, acabou que ele também foi condenado à morte com veneno. E assim, por isso que a gente vê que não é à toa, eles não tiraram essas coisas do nada. Né? Então, sempre quando escreveu, né, eu vou falar especificamente sobre a brevidade da vida. Esse tema, gente, não foi à toa. Ele sofreu um exílio. Então, pensa, você estava lá no alto posto, influenciando a política do império, de repente você vê exilado e depois com a sentença de morte. Vai passar na sua cabeça, cara, o que eu fiz da minha vida? Às vezes você está aqui, né, como a gente está falando. É muito atual o tema. Às vezes você está aqui assistindo essa live, ou talvez você veio ouvir ela, porque assim, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu posso fazer para aproveitar melhor meu tempo? E eu achei bacana, Ana, quando você falou assim, a gente acha que essa questão da falta de tempo é como se fosse algo do mundo moderno. Porque assim, a gente tem WhatsApp, Instagram, Twitter, diversas redes sociais, muita informação, lógico, né? Nada se compara com a quantidade de informações que a gente tem hoje. A gente até brinca, né? Que hoje no celular a gente tem uma biblioteca de Alexandria. É o oráculo, Né? o novo oráculo. Exatamente, ninguém precisa ir até Delfos lá para poder saber mais tanta coisa. Mas, gente, lá, né, é interessante, assim, falando um pouquinho do que Sêneca colocou, eu acho interessante que ele começa a falar do ócio. Né? E aí, assim, às vezes a gente acha que o ócio é ruim, né? E aí, às vezes a gente acha que o ocioso, né, é aquele que não tem nada o que fazer. Mas, na verdade, um dos grandes desafios nossos é conviver com a gente e utilizar bem o tempo. E aí ele explicava, ele até cita alguns exemplos. Né? Você acha que é aquele que tem muitos negócios, acha que está parado e tudo. Mas, na verdade, acontece muito hoje, né? Que Augusto Cury fala muito disso, por exemplo, do pensamento repetitivo, né? Ansiedade. Então, a gente está aqui sem fazer nada. Contudo, a nossa mente, e aí Sêneca vai apontar questões dos vícios, a gente fica o quê? Martelando num ciclo repetitivo, a gente está sem fazer nada, porém não está vivendo. E assim, por isso que eu falo, isso é muito atual. A gente vê, se levar isso para a questão familiar, então, poxa, relacionamentos, né? Pô, vamos sair hoje para casal. Quantas vezes a gente não vê, né? Cada um no seu celular, no seu mundo, que era para estar vivendo o momento e não está. Então, assim, ao mesmo tempo a gente está vivendo em rede social e está deixando de viver o mundo real, né? Então, assim, eu acho muito interessante esse apontamento. Mas continue. Isso aí que você está falando é um conceito que eles tinham, que é muito interessante, que é do uso da razão. Que Platão também fala sobre isso. Que Platão fala que a natureza deu uma ferramenta fantástica para a gente, que é a razão, mas que ninguém usa. E a gente acha que usa, mas ninguém usa. E o estoicismo tem isso também. Tem essa questão do uso da razão, porque os estoicos, eles falavam que existe Deus, eles chamam de alma do mundo. Eles não usam muito essa palavra Deus. Eles falam assim, a alma do mundo, a alma cósmica, essa energia cósmica, ela existe no ser humano. E para o ser humano acessar isso, ele tem que usar a razão. Só que o que é usar a razão? É organizar os pensamentos conforme as leis da natureza, conforme o que você considera que é próprio de um ser humano. Então, eu vou dar um exemplo para provar que a gente não usa a razão. Por exemplo, a gente tem um compromisso de manhã cedo. Aí o nosso celular desperta. A gente vai lá e aperta a soneca, mesmo sabendo que a gente tinha que ter acordado naquele horário. Nesse momento, nós não usamos a razão. A gente agiu de uma forma que não corresponde com o que a gente sabe que é correto. Uhum. Então, usar a razão para eles seria isso. É você agir conforme as necessidades da natureza. As necessidades da onde? Do aqui e do agora. Sem ser afetado pelas coisas externas. Então, por que a gente aperta a soneca? Porque a gente gosta do conforto, né? Da nossa cama, a preguicinha. E aí a gente vai lá e aperta a soneca. Aí é isso que eles falam que vai trazer essa felicidade humana. Essa realização humana. Nós aprendemos a usar a nossa mente para agir como deve ser, da melhor forma possível, naquele instante. Então, aí se você falou, tô lá com meu esposo, jantando, em vez de eu estar lá vivendo o momento presente, aquela necessidade agora, o que a vida
espera de mim quando eu estou lá jantando com meu esposo. É um momento que eu tenho que ser esposa e que eu tenho que confraternizar com meu marido. Essa é a minha postura de esposa naquele momento. Quando eu estou lavando uma louça, eu deveria estar lavando a louça, só que a gente não faz isso. A gente lava a louça reclamando. Ah, porque nessa casa ninguém me ajuda. Nessa casa ninguém lava a louça. Tudo sobra para mim. Nesse momento, a gente usou a razão. A gente foi dominado pelas nossas paixões, pelos nossos desejos, pela nossa preguiça, pela nossa crítica. Então, o que os estoicos eles vão nos ajudar muito é nisso, em fazer a gente viver o momento presente e aprender a ser feliz independente das coisas externas. Eu acho que Só que para isso a gente tem que treinar. Aqui, Ana, né? Acho que a gente avança para um ponto assim que para mim é a grande mensagem do estoicismo, né? É aquela coisa. Coloca uma coisa na tua cabeça. Você não tem controle sobre tudo. Na verdade, tinha que ser o contrário. Coloca uma coisa na tua cabeça. Você só tem controle, já levando para a questão filosófica, do teu uso da razão. Então, assim, todo mundo aqui tem o poder de escolha e é aquela coisa, né? Cada escolha é uma renúncia, aquilo que você decide, aquilo que você planta, você vai ter que colher, né? E o que eu acho massa do estoicismo, né? Alguns até brincam. Eu lembro quando eu coloquei o post lá, né, um amigo meu comentou assim, também conhecido como filosofia de boa, né? Por quê? É aquela coisa, você tem que reconhecer assim, você não precisa gastar energia, perder o seu tempo útil com situações que você não tem controle, né? E aí aquela coisa, aí vamos fazer agora um exercício racional. Em nenhum momento o estoicismo está falando o seguinte, deite, durma e esqueça o mundo. Não, porque aí já vai contra a própria essência do estoicismo. Se ele valoriza a virtude, se ele valoriza a razão, né? E o que é razão? É seguir aquilo que está definido na lei natural. Lembrando que a lei natural aqui ela vai um pouquinho além dessa questão física. É mais uma lei natural muito mais próxima aí, né, da questão do direito natural mesmo, lá que o pessoal da escolástica colocava, né? Que para os cristãos está voltado nas leis divinas, né? Mas para eles em si essa questão de força inteligente do universo. Enfim, o que eu quero falar do estoicismo, né? A Tamara até colocou, muito próximo a ser mais objetivo, né? Então, assim, aquela coisa, a gente não tem situações na nossa vida que a gente não tem controle, e a gente tem que ter esse ponto de equilíbrio, reconhecer, eu não controlo tudo, mas darei o meu melhor naquilo que eu tenho controle. Aí é a grande diferença, porque a gente não pode começar a confundir estoicismo com comodismo. Por favor, não saiam dessa live agora achando, beleza, estamos na pandemia, já deu tudo errado mesmo, tá com foda-se, né, com perdão da palavra. Não é bem assim, tá? É você ser feliz. A Ana resumiu muito bem, se posicionou muito bem. É ser feliz independentemente das circunstâncias externas. É uma busca da felicidade, um viver, né? Reconhecendo isso. Acho que é um grande ponto que tem que ser destacado aqui nessa noite. Mas de palavra. Isso que você está falando é importante, porque eu vejo hoje as pessoas, às vezes, estudando o estoicismo e deturpando um pouco a mensagem, com isso aí que você falou, né? De você ficar insensível ao outro. E, na verdade, o estoicismo não tem nada a ver com insensibilidade. Só que a gente tem muita dificuldade de entender alguns conceitos, né? Que é o conceito do desapego lá dos orientais, que no estoicismo é conhecido como ataraxia. A ataraxia, que também tem outros movimentos filosóficos da Grécia, é isso de não se perturbar. Aí as pessoas acham que é você ser insensível, você não está nem aí para nada, mas não significa isso. A ataraxia significa um ponto de consciência, um lugar dentro de você, um estado elevado de consciência em que você, ao mesmo tempo, é sensível, mas não se deixa dominar pelas coisas externas. Porque há uma diferença entre você ser susceptível e você ser sensível. Então, vou dar um exemplo. Um médico, imagina, chega lá, a pessoa é médica, chega lá no hospital, uma pessoa baleada, sem uma perna, sem um braço. Se o médico for susceptível, ele não vai dar conta de ajudar o paciente. Ele tem que ser o quê? Sensível. Ele tem que ser sensível à dor do paciente, ajudar o paciente sem sair do seu centro, sem perder o seu centro.
Uhum. Isso é a ataraxia. Isso é o desapego. Então, o desapego não é eu tratar as coisas mal. Ah, sou desapegado do meu carro, não limpo, não levo na revisão. Não, isso aí não tem nada a ver com desapego. Deixa, é outra coisa. Isso é desleixo. Desapego é assim: imagina que o Kardec está precisando de um medicamento que só tem aqui em Palmas, tem que estar entre a vida e a morte, e eu vou lá para a Araguaína levar para ele o medicamento. Não é para mim, eu estou fazendo com maior boa vontade, porque ele é meu amigo. Eu vou cuidar mal ou bem desse medicamento? Vou cuidar como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Isso é desapego, porque eu não estou cuidando para mim, eu estou cuidando porque eu sei que isso é útil ao outro. Ana, Então, isso é a eu ataraxia, acho, isso é o desapego. assim, olha, um conceito novo, ataraxia, tá? Eu realmente não conhecia essa expressão, ataraxia, vou levá-la agora. E eu gostei dessa diferença, né? Uma coisa é você ser sensível, que é isso é o que revela o nosso humano, é isso que demonstra a nossa empatia, colocar no lugar do outro. Então, gente, ser estoico aqui, e já já eu vou falar um pouquinho de Taleb, então ser aquela coisa de você, que é muito ligada à ideia da resiliência, né? Você vai Isso. ver as mudanças, você não vai se deixar destruir por elas, mas ao mesmo tempo você não vai virar um robô insensível que não se importa com ninguém, né? Então é muito interessante, né? Já quando a gente falar um pouquinho do investimento, vou citar algumas coisas, né? Taleb vai falar um pouquinho dessa ideia. Mas isso, mano, é muito interessante porque aqui a gente tem uma live que tem muita gente de diversas profissões, né? E querendo ou não, a profissão hoje, assim, acaba que é até interessante isso. Na nossa vida, o nosso profissional, muitas vezes, ele acaba meio que resumindo, né? Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas não tem jeito. Se a pessoa é médica, acaba que tudo na vida é praticamente aquilo. Se nós somos advogados, mas assim, falando para nós do direito, né? E agora já falando um pouquinho para mim que atuo na advocacia pública. A gente tem que ter um exercício, né, dessa sensibilidade, mas sem ser suscetível, né? Que você coloque alguns pontos. E a gente aqui, dentro da defesa, por exemplo, do ente público, é desafiador muitas vezes. Porque imagina situações, por exemplo, de necessidade urgente de um medicamento específico para uma criança. Né? Aí, Que é a área que eu atuo. então, Eu sou o outro lado da moeda. então ficou perfeito o exemplo. Então a Ana, advogando aí no interesse particular, entra com uma ação, medida liminar, uma concessão urgente, um medicamento caríssimo, não tem resistência. Consegui insulina, bomba de Pois insulina. pronto. Ó. Aí vamos nessa situação específica, não tem. Quando chega na defesa ali do erário, né, a gente se lida muito com isso. Né? Aquela coisa, que aí dentro da advocacia pública a gente vai falar muito das escolhas trágicas. A gente lida muitas vezes com essas escolhas trágicas, aí tem a questão financeira, porque o Estado ele precisa financiar isso. Mas em nenhum momento a gente também pode perder a sensibilidade daquele que busca, né, aquilo que ele precisa. Então acho que o estoicismo é muito tem muito a contribuir nesse aspecto. E eu acho que o momento que a gente vive também tem que ser esse. Não tem jeito, gente. A gente está vivendo no Brasil um momento que assim me preocupa um pouco. Né? A gente tem visto muito radicalismo de posições, a gente tem visto divisões realmente sociais que iniciam na política e vão para diversas esferas. Né? Assim, falando um pouco de política agora, acho que não tem como falar de filosofia sem citar política. Eu gosto muito de um livro que ele fala que é Como as Democracias Morrem. Né? E aí ele cita um pouco como é que os regimes autoritários chegam. Um dos pontos que ele chega é quando ele começa a tratar o adversário político como inimigo. A gente tem que ter cuidado hoje. Ah, fulano é de partido X, o outro é de partido Y. A gente tem que entender que no jogo democrático somos adversários. Mas no momento que passa isso, eu tenho que encarar o outro como adversário, mas eu não posso perder isso, essa sensibilidade. Nós, enquanto brasileiros, não podemos perder isso. Eu posso pensar politicamente muito diferente da Ana. Mas ela não vai me tornar um inimigo de Ana. É muito diferente isso. Né? Ao mesmo tempo, eu tenho que saber, Aí vem, assim, na prática, o estoicismo. Né? Aí eu vou te falar. Por exemplo, não concordar com nada que o presidente fala, mas eu tenho que o quê? Exercitar a lidar com algo que eu não tenho controle, até certo ponto. Mas eu tenho que lembrar, como bom estoico, que quando chegar outubro, no momento de a urna eletrônica, vou até reforçar aqui, é uma urna eletrônica, né? Colocar o voto é aquela coisa. Depois que a maioria decide, de fato, a gente vai ter que praticar esse estoicismo. Democracia é a maioria. Então a gente vai ter que viver durante esses 4 anos, pelo menos, com aquilo.
Mas o momento do voto é aquela coisa, eu preciso usar bem a minha razão, atuar muito bem ali, né, para poder tomar a decisão correta. Então, assim, eu consigo ver o estoicismo em muita coisa mesmo. Isso que você está falando é bem legal, porque lá, se a gente vai olhar no estoicismo, a gente vai ver que ele é praticado por pessoas completamente distintas, né? Então, tem Sêneca, que você citou, que era um grande empresário, foi um cônsul romano, foi tutor de Nero, depois foi exilado. Aí tem Epíteto, que foi escravo, aí depois foi liberto, virou um grande professor. Aí tem Marco Aurélio, que era imperador, mas que passou a maior parte da vida dentro do campo de batalha, em guerra. Então, isso pode ser praticado por qualquer pessoa. E dentro do campo político, isso que você comentou é bem interessante, que lá no livro de Marco Aurélio, né, o único livro que ficou foi o livro Meditações, que na verdade era o diário pessoal dele. O nome Para quem tá inicial curioso, era... ó, esse aqui eu também tô com a cópia dele, esse aqui. Não é longo, pessoal, ele é curto, ele era, na verdade, ele não foi feito para ser publicado. Marco Aurélio tem um Isso. diáriozinho. Quem assistiu o Gladiador vai ver que logo no início mostra ele doente, né? E a coisa toda ele sempre fazendo anotações, né? Então, Marco Aurélio, não lembra, ele lembra de Gladiador, é aquele grande imperador, né? Esse livro é maravilhoso, é o livro de cabeceira de muita gente. E eu, particularmente, leio esse livro sempre também, acho que todo ano eu leio. E aí, no início desse livro, ele começa o livro agradecendo várias pessoas. Ele agradeço minha mãe por isso, meu professor tal por isso. E aí tem um momento aí no livro, bem no início, que ele fala assim, eu agradeço ao fulano de tal por me ensinar a não ser nem amarelo, nem azul. Acho que é amarelo e azul as cores. E eu nunca tinha entendido isso. Eu li esse negócio e falei, gente, o que tem a ver se é amarelo e azul, né? Eu achava que era um problema de tradução. Aí, recentemente, eu tive uma aula com um professor que é especialista em Roma, da Nova Acrópole, e ele explicou... aqui, eu achei aqui. Achou? Lê aí pra gente. Porque para quem nunca leu Meditações de Marco Aurélio, é um diáriozinho. Aí ele começa no livro 1 agradecendo ao avô, agradecendo a mãe dele. Aí ele fala o seguinte, daquele que me educou no circo, não aderi aos verdes nem aos azuis, nem aos formulários ou aos executores. Agora eu também estou... Me explique, Ana, porque o que ele quis dizer com azul, né, e verde. Isso aí significa, sabe o quê? A esquerda e direita de hoje em dia. Pronto, olha. É exatamente isso. A época de Marco Aurélio foi o último grande bom imperador de Roma. Ele foi um dos imperadores sábios, foi o último, que depois dele... O filho dele destruiu Roma, né? Então, e ele foi adotado por Adriano, enfim. E ele foi o último grande imperador, o último bom imperador. E ele fala isso, que ele agradece, porque naquela época dele também existia muita polarização. Que massa! Então ele agradece estar acima disso. Legal. Ele estava querendo bem. A importância do líder, porque a gente tem que entender que a posição que o Marco Aurélio adotou, gente, foi de imperador, é um trem assim... E aqui é o exercício realmente de razão e de bem condução de um povo. Se você for pela questão do radicalismo, o trem não dá certo. E aí, esse livro tem uma nota que eu acho bacana, né? Então, esse partido, na época, eu vou ler aqui rapidinho. O que ele fala? São cores, o verde e azul, que identificavam as equipes ou os partidos de corredores, né, de bigas lá no circo romano, além de Prazina e Veneta. Né? Então, são cores realmente que identificavam, né, certos grupos dentro da sociedade romana. Igualzinho hoje. Igualzinho hoje. A mesma coisa. A gente vê como que a filosofia, mesmo antiga, ela continua muito atual. Então, ela é clássica, né? Não vou nem falar antiga, é clássica mesmo. E é como aquela coisa, é como um bom clássico na música, no filme. Clássicos nunca ficam, né, obsoletos. São clássicos. E a filosofia nos ensina demais. Ana, eu achei interessante quando você falou, pessoal, por que eu quis trazer esse tema? Né? Muita gente falou, poxa, vai falar de filosofia no teu perfil, por quê? Eu falei, cara, porque, como a Ana colocou muito bem, o estoicismo é para ser vivido por toda pessoa que queira viver isso, independentemente da posição, da profissão. Né? Olha que interessante, ó, Marco Aurélio, imperador, né? Uma função, né, política gigantesca. Sêneca, como já foi colocado, ele, né, foi cônsul, um dos homens mais ricos lá do Império, reconhecido aí. E Epíteto foi escravo, pessoal. Foi escravo. E o que isso revela? Né? Eu tenho uma percepção interessante disso. Ele mostra como que o estoicismo é uma filosofia de ação. É uma filosofia de vida que te traz resultados. Né? A gente vê muito isso. E aí é onde eu puxo agora para essa segunda parte da live, que já é o nosso finalzinho.
né? A gente vai ter mais uns 20 minutinhos. Onde aplicar o estoicismo? Onde aplicar o estoicismo? Né? Eu quero começar, né, a gente fala um pouco, vou falar de 2 pontos de aplicação do estoicismo hoje. A gente vai falar um pouquinho da aplicação do estoicismo nos estudos, tá? E em seguida a aplicação do estoicismo na questão de investimentos. Né? Eu vou explicar um pouquinho o que é que eu vejo nessa questão do investimento. Então, sobre os estudos, né? Assim, a gente, né, um dia passou, né, pelo vestibular, e nós do direito, o grande desafio que nós temos é a OAB, né, de cara, assim, de prova, né, pelo menos de modo geral. Não que todo mundo que faz direito é obrigado a ter OAB. Porém, a gente só tem uma certeza quando começa o curso de direito. É o quê? No caso da UFT, que é até greve. Brincadeira, tá, pessoal? Falo isso, mas A gente pegou muita, né, só Carlos? 5. A gente... Não, ali era engraçado. A UFT era muito engraçada e ela era a primeira a entrar e uma das últimas a sair. Sempre. Eu até brinquei, a gente foi penta. A gente pegou 5 greves. Ainda bem que eu entrei na metade do terceirão, acabou que compensou. Mas assim, muito bom, viu? Não me arrependo, amo de paixão assim o UFT, a galera. Se fosse para passar e fazer de novo, faria novamente. Show de bola. Né? Quem conhece o UFT, o povo lá é muito bom. Então, pessoal, os estudos é isso. Quando você entra, você tem uma coisa certa no fim de curso do direito. 2 coisas é certeza. Para formar, você tem que entregar um TCC, seja um artigo ou monografia, e para ser advogado tem que passar na UAB. Isso é uma certeza. Agora, nesses 5 anos, meu amigo, minha amiga, aí você tem que ser um bom estoico. Você tem uma certeza e aquilo que está sob o seu controle. De primeiro momento, o que é que você tem sob controle? O tempo. Como você vai usar esse tempo? Né? Como você vai usar esse tempo? Agora, se vai ter greve, a gente não tinha essa certeza, né? Eu falei brincando. Não dependia da gente. E não dependia da gente, né? Tinha as reuniões de colegiado lá, quando a gente pensava que não, né? Na época não tinha carro, nada, tava pegando o BASA, que é a linha 9 lá, quem é de Palmas vai saber o que é o BASA. E do nada, pessoal, quando chegava na rotatória, a gente só via a fila de carro. Colocava o olho assim, eita, fecharam o portão, hoje não vai ter. Isso é um evento que eu e Ana não tinha controle. Agora, a partir dali nós tínhamos. O que eu vou fazer? Vou voltar para casa, vou estudar ou não? Vou para o barzinho ou vou para outro lugar? Percebe onde eu quero chegar? Essa caminhada de estudo é aqui já levando para o concurso público. Assim, eu falo isso, gente, porque assim, hoje, graças a Deus, eu estou empossado em um cargo público. Mas foram 3 anos, se pegar um pouco da faculdade, quase 4 aí de preparação, até ser empossado. Pensa comigo, 3 anos de estudo, eu só tinha uma certeza. A minha meta de estudo do dia, que eu tinha que cumprir. Mas eu não tinha certeza de quando sairia o edital. Se saísse o edital, eu não sabia exatamente o número de vagas. Depois que passa, para ver como a gente tem que exercitar muito bem essa questão, né, da vivência estoica, de reconhecer que não temos controle de tudo. A minha primeira aprovação em concurso público, né, aconteceu assim que eu saí da UFT, que foi o concurso do TRF1. Quem não é do direito... Eu lembro. Né, TRF1 é Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Lá eu fui aprovado para técnico e para analista, na minha cidade natal, que é Imperatriz. Esse concurso, eu acho que ele surgiu ali em 2017, né, para 2018. Nós estamos hoje em 2021, não é isso? O que eu tenho a dizer? Eu nunca fui chamado para aquele cargo. Agora imagina, se eu não tivesse educado essa capacidade assim, cara, eu não tenho controle sobre essas nomeações. Se você sofresse por isso, né? Imagina, se você estivesse sofrendo, talvez sua vida seria destruída durante esse período. Não teria a motivação que te levou ao cargo que você está hoje. Exatamente. E se eu tivesse estagnado? Ah, não. Por isso que a gente não pode deturpar a visão estoica. No momento em que eu optei não sofrer mais do que precisava, por não ser nomeado por mais de quase 3 anos, o estoicismo não está dizendo que eu tinha que ficar parado, olhando por nada, esperando o mundo fazer por mim. Não, o estoicismo só me ensina o quê? Eu não vou sofrer mais do que esse episódio merece. Eu não vou ficar louco brigando com a banca porque nunca fechou. Eu não vou brigar com o presidente porque nunca homologou. Eu não vou brigar com o desembargador presidente da RF1 porque não está nomeando. Eu não vou brigar contra o teto de gastos, a emenda constitucional agora. 173 que limitou e que não pode nomear. Gente, eu não tenho esse controle. Não tenho esse controle.
Porém, a gente tem a opção o quê? Poxa, passei um, dois, beleza, o que eu posso fazer? Continuar estudando. Vai vir outras provas. E assim foi. E foram outras. Ixi, assim, teve essa, teve TRF5, aí mais uma vez, né? A prova não nomeia, tá até hoje o listão. Procuradorias municipais. Então, o que eu quero te falar que você está aqui? Entenda isso. Né? É essa capacidade de reconhecer que não domina tudo, mas se preparar. Assim, aquilo que você tem o domínio, faça o seu melhor. Então, se você quer, você pode gerenciar bem seu tempo, use bem o seu tempo para alcançar seu objetivo. Né? Que uma hora ou outra vai acontecer. Agora, quando exatamente, a gente não tem. Bola de cristal não tem, né, Ana? É. E uma coisa também que eu acho que o estoicismo ajuda muito para quem está vivendo um momento como esse, né, de uma pessoa que está estudando para um concurso e qualquer outra restrição que a gente tem na vida, que às vezes a pessoa fica se sentindo restrita. Ah, meus amigos estão indo para a festa e eu tenho que ficar aqui estudando. E a gente se sente restrito. O estoicismo também ensina de que a felicidade, ela não está nessas coisas, ela está na sua alma. Epíteto era escravo. E ele dizia que ele era o homem mais livre de Roma. A nossa liberdade não tem a ver com esses prazeres externos, mas sim com a vivência da virtude. Então, a partir do momento que você tem um objetivo de vida, seja ele qual for, e você vai ter que abrir mão de algumas coisas para atingir esse objetivo. E para isso você vai ter que desenvolver vários valores, várias virtudes, como, por exemplo, quem está estudando a disciplina, o autocontrole, vai ter que aprender um monte de coisa. Organização. Então, a pessoa percebe que, assim, o avanço ele vem, né? Assim, então é aquela, como a Gabriela falou, não é ficar estagnado. E o que eu gosto muito de falar para todo mundo que decide estudar para concurso público, olha, no mínimo, tu vai ser um melhor profissional. Então a gente que é do direito, pô, eu tenho OAB, advogo, mas optei estudar para concurso. Cara, no mínimo tu vai ter um domínio teórico de assuntos aí, tu vai estar num nível de atualização que outros profissionais não estão. E o que eu acho interessante, Ana, é dolorido essa caminhada dos concursos, é muito solitária, Aí eu te deixo o convite agora filosófico. Lembra de Epíteto. O cara era escravo. Olha o descompasso. O cara era escravo, gente. Ele não tinha liberdade nem do que ele queria. Comer, a hora que ele queria dormir ou trabalhar. Você tem noção do que é escravo? Acho que às vezes a gente perde um pouco a noção de escravidão, gente. Mas escravidão é tirar aquele maior bem que nós temos. A Tâmara está aqui, ela tem uma visão liberal um pouco, e eu também, em certa parcela, concordo em parte com essa visão. Não tão exatamente como tem no Brasil, mas um pouquinho mais no liberalismo americano. Mas a liberdade é o nosso maior bem. E ele, o mestre dele, o dono dele era um tirano, que inclusive bateu tanto nele que ele ficou coxo. Ele perdeu parte da mobilidade da perna. E aí tem uma anedota, né, que fala que o mestre dele estava batendo nele, o senhor dele estava batendo nele, e ele ria do senhor e falava assim: por que você está batendo no meu corpo? Eu não sou o meu corpo. Nossa. Então pensa, quando tu estiver aí cansado de estudar, não está conseguindo o teu objetivo, está muito difícil, cara, bota a mãozinha na consciência, a gente teve um cara que foi escravo, apanhava pra caramba, que ficou até coxo. Eu tô tendo a oportunidade de estudar e viver. Não esquece isso, cara. Eu tenho que lembrar isso pra quem encara concurso. Viva. Lógico, você não vai para todas as festas. Não vai, não tem como. Na verdade, você pode ir, mas você vai perder a meta, você não vai revisar. Agora, você vive, se você mora com seus pais, vive os momentos, você vai ter o almoço. Eu tenho certeza, não existe meta tão absurda no mundo que você não pode sentar e almoçar com seus pais. Namorar um pouco. Faz bem. E vai te ajudar a dormir também. Viva. Isso. E quando tiver com o pai, esteja com o pai, né? Isso, esteja presente. Porque isso às vezes dói muito. Eu falo isso porque eu tive que aprender a lidar com isso. Às vezes eu queria estudar mais e às vezes começava a tratar mal. E outra, gente, concurseiro tem hora que vira chato, viu, Ana? Assim, insuportável. Porque ele quer passar e ele acha que o mundo tem que parar porque ele está estudando para concurso. Então, quando tu começar a ter os estresses e as birras, lembra o seguinte, concurseiro. O mundo, você não é o centro de tudo não, viu? Calma. O mundo, ele continua. Seus pais continuam trabalhando, os problemas do mundo continuam. E, realmente, eu não estou dizendo que é fácil. Mas, assim, use o estoicismo a seu favor nesse ponto. Eu acho que tem muito a ajudar. Pulando agora da questão, só para falar, tem um caso interessante, eu não sabia. Eu estava estudando sobre estoicismo mais cedo. E aí eu vi um caso, não sei se você conhece, tá? Eu vou colar aqui, eu tô com a tela do computador aqui aberta. É o seguinte, foi em 1965, tá? Foi durante a guerra entre Estados Unidos e Vietnã.
Tinha um piloto da Marinha Americana, né, James Stockdale. Ele foi abatido, né, e ficou lá, cara, em poder lá eu vou colocar assim, inimigos, que era de guerra, né? Então ele ficou em poder do exército inimigo por 7 anos. Deixa eu ver aqui. 7 anos prisioneiro. E olha que interessante. Ele levou de bolso um livrinho, que era justamente o Manual de Epíteto. E aí ele depois publicou um livro, né? Eu não sabia. Stockdale ou Estoicismo, né? Ele vai falar um pouco o Stockdale no estoicismo. Então, ele publicou um livro, ele relata esses 7 anos dele, e o que dava esperança, e o que dava a ele aprender a lidar com esses fatores externos, para continuar vivendo, foram as lições estoicas. Eu achei isso muito interessante, eu não conhecia. Né? E aí ele falava, poxa, eu estou aqui em poder inimigo, estou passando das piores coisas, e ele lembrava de Epíteto, um cara que foi escravo, sofreu tanto, e ele conseguiu ser resgatado para ver a vida, né? Ele conseguiu ser resgatado, deu a volta por cima, publicou livros, né? E eu achei assim, um caso muito marcante. Não sei se você conhecia ele, eu não conhecia. Sim, eu já tinha ouvido falar. Há uns 2 anos atrás voltaram a divulgar essa história, ficou bem, a BBC divulgou, e aí o pessoal começou a falar sobre isso. Foi justamente no site da BBC que eu vi aqui. Achei É, interessante, tá? Pra gente ver a aplicação e ver como que a filosofia, ela é tão assim, realmente ela mexe com a gente. Porque a filosofia é humana, né? Eu acho assim, agora eu vou filosofar pra caramba aqui. Eu acho que se nós temos tantas criações humanas, eu acho que nada é mais humano do que a filosofia. Porque se a gente sempre aprende que o único animal que pensa é o homem, então a obra genuína nossa é a filosofia, que é o amor, essa capacidade de pensar. Né? Eu acho que isso nos move muito. E agora falar um pouquinho de investimento, né? O que é que eu quero falar de investimento, né, Ana? Porque assim, vou ser bem assim, como o tempo está bem pouco, a questão de investimento, primeira coisa, né? Aquela coisa, só investe quem é rico. É a primeira coisa que eu acho que a gente tem que esquecer isso. Né? E como bom estoico, né, a gente tem que pensar o seguinte, cara, eu tenho que viver bem. E viver bem nesse mundo envolve o quê? Dinheiro. Ah, dinheiro é a coisa mais importante do mundo? Não. Ah, dinheiro traz felicidade? Eu falo assim, calma, pensa bem. O que que me moveu, né? Eu confesso que eu tinha uma visão muito deturpada de dinheiro, né? O que quer dizer com isso? Ah, esse ensinamentozinho, ele é muito replicado porque ele está presente lá naquele livrinho. Acho que quem gosta de investimento vai lembrar dele, que é a questão do... Esqueci exatamente o termo. A mente milionária, né? Eu acho que é. Mente milionária, que é um pouquinho... Que ele vai falar que a gente cresce achando que dinheiro é ruim. Porque, querendo ou não, a gente vai assistir um filme, os mais ricos sempre são mafiosos, ou são políticos corruptos, o empresário é a pessoa que explora a mão de obra alheia, né? É aquele que só quer realmente lucrar, e a gente acaba internalizando isso. Né? E aí foi quando uma virada de chave que eu tive, foi um pouco dessa ideia de que, poxa, nesse mundo eu preciso do dinheiro. Ah, obrigado, Tamara. Os segredos da mente milionária. Perfeito. Ele fala muito disso. Ó, o Juarez também está atento. Essa virada de chave com relação ao dinheiro foi quando eu percebi o seguinte, peraí, a minha felicidade, ela depende do quê? Basicamente, saúde, alimentação, prazeres também. E eu te pergunto, nesse mundo, como que você consegue isso? Tendo dinheiro. Ah, você está sendo muito egoísta. Beleza, então vamos ter uma visão altruísta. Nossa, eu sou muito ativo na minha igreja, eu quero ajudar a construir um novo prédio da igreja. Eu não tenho dinheiro. Ah, eu sou voluntário Nova Acrópole. Nossa, Nova Acrópole merece uma nova sede, eu não tenho dinheiro. Vamos ser ainda mais agora dessa questão emocional, para a gente ver como o dinheiro não é esse monstro, não. Você tem uma mãe idosa que vai precisar de cuidar de saúde. Nosso sistema de saúde, infelizmente, né, não é porque o SUS ele é um sistema que não funciona, é porque as demandas são grandes, né, os custos são altos e mantê-lo funcionando bem, infelizmente, nem todo mundo vai ter o melhor atendimento. Mas aí você pensa, poxa, existe o plano de saúde, né? Pô, o plano de saúde hoje de uma pessoa acima de 59 anos passa de R$ 1.000. claro. Eu te pergunto, e o dinheiro? Né? Então a gente muda um pouco isso. Então eu falo do investimento aqui porque assim, existe uma visão dentro do investimento que é a filosofia buy and hold. O que é o buy and hold? Colocando ele numa forma de uma tradução livre, seria como comprar e segurar. Dentro do mercado de ações, agora vai um pouquinho mais de investimento. Né? A Ana até falou, isso do investimento tu fala. Eu falei, não, tranquilo.
Olha, não é porque eu tô falando, não é porque eu tô rico, não, viu? É porque a gente estuda. É isso, a gente é para estudar, para conhecer, viu? Para ficar rico um Ó, dia. se alguém achar que investimento é coisa de rico, lembra o seguinte, lembra de mim, viu? Porque não é só para rico, não. Porque se eu tô falando de investimento, você tá vendo o cara que ainda é pobre para poder falar disso. Eu acho que brincadeiras à parte, assim, ainda mais eu falo com cuidado isso, que a gente tá num país que tem muita desigualdade social e eu tenho consciência, assim, que tem gente que tem passado baixo nessa pandemia. Mas o que eu quero dizer, assim, mesmo ganhando um pouquinho, né, o mediano, a gente tem como usar bem essa grana. E o buy and hold que eu estou falando aqui é uma filosofia muito encabeçada por Warren Buffett, né? E quem não conhece o Warren Buffett, joga no Google, ele é dono aí de uma holding americana muito famosa, que é a Berkshire Hathaway. Né? A Berkshire, assim, ela é uma história bem interessante, era só uma empresa têxtil, hoje ela é um conglomerado gigantesco, e ele por muito tempo figura aí entre os mais ricos do mundo. E ele é um velhinho hoje. E aí uma das lições que eu mais aprendo, ele e o sócio dele, que é o Charlie Munger, é o seguinte, é só você pensar quem hoje são os caras mais ricos, assim, que você vê na Bolsa de Valores, né? Falando de renda variável. Quem não entende investimento, quando a gente fala de Bolsa de Valores, está falando de renda variável. Por que é renda variável? Ah, hoje eu compro ações da Ambev a R$ 18. Amanhã ela pode cair para 9. Ou então ela pode subir para 30. Então ela é o quê? Variável. E aí o que ele fala? Né? Que os grandes ricos no mercado de ações são velhinhos de terno. E por que são velhinhos de terno? É igual ele fala, o segredo dos investimentos muitas vezes não é nem o conhecimento de mercado, é a paciência. É a paciência. E aí é quando ele... E isso eu ligo com a ideia do estoicismo, porque ele reconhece que nós não temos controle sobre o universo das ações. Eu tenho um controle de comprar ou vender. Esse a gente tem um controle. Aí por que o estoicismo ensina tanto na área do investimento, cara? Porque quem aí mexe com o mercado de ações, o fator emocional, é o que mais derruba investidor em ações. Principalmente os traders. Se tem trader aqui, eu vou falar do trader. Quem não sabe o que é o trader, gente, é o especulador. É o que ganha na especulação. Compra na baixa para vender na alta e vice-versa. De forma bem simples, tá? E eu vou falar assim, porque eu comecei a estudar ações pelo trader. Então, li Alexander Elder e etc. Só que tinha que saber muita questão técnica. E assim, o emocional é muito testado no investimento. Então, você pega uma grana e coloca no mercado de ações. E eu falava assim, cara, eu tenho que passar isso na pele. Eu tenho que ver se eu tenho realmente estômago para ter mercado de ações. E o teste veio. Foi justamente em março do ano passado. Março do ano passado. Pandemia. E foi na pandemia, em que, assim, quem acompanha a Bolsa de Valores viu que a gente bateu 68 mil pontos. Então, as ações derreteram. E aí eu abri o Home Broker, né, que é o aplicativozinho da corretora, e eu via no vermelho, assim, 40%. De um dinheiro que já é pouco, né? Então, tu imagina, é aquela coisa. O pobre sobe duas vezes, né? Ele tem pouca grana, bota lá e vê caindo. O desespero bate. E aí é onde eu colocava, cara, mas aqui, vamos exercitar um pouquinho do estoicismo aqui também. Peraí, por que eu comprei essas ações? Aí vem a filosofia buy and hold do estudo da empresa, né? Você não compra a ação sozinho. Você deseja ser sócio de uma boa empresa. Então eu pensava, cara, Ambev, por que eu comprei ações da Ambev? Não estou fazendo nenhum marketing aqui, nem nada do tipo, nem sou credenciado aí, para não dar nem problema com a CVM, mas eu estou dando um exemplo só. Eu vou continuar por quê? Porque ela tem o maior market share, ainda é dentro da América Latina, é a maior ainda, né? Todo mundo continua. Porque a gente ajuda ela a crescer, bebendo Todo mundo está bastante. bebendo aí ainda uma Skol, uma Brahma duplo malte, né? Fora outras que ela já se expandiu aí, que no Brasil ela também vende, né? Budweiser, etc. Então, assim, né? Você mantém. Só que aí, como a Tamara colocou, ela já citou quem eu ia falar agora, que eu falei contigo por telefone antes, o Nassim Taleb. Né? Ele é do Líbano e ele tem uma série, né? Ele foi nos Estados Unidos, ele tem uma série de livros. E um dos temas que ele mais trabalha é isso. Que casa muito bem com a visão estoica, de que tem fatores externos que eu não controlo e que eu tenho que aprender a lidar com ele. E a ideia do antifrágil é muito interessante. Né? É só você pensar, um vidro, ele não é nada antifrágil. Se ele tem um choque, ele se quebra por inteiro e nem dá para consertar. Né? Enquanto que algo flexível, né, é algo que eu posso puxar, ele vai se estender, mas ele volta ao tamanho original. O antifrágil tem uma sacada diferente. Você enfrenta a dificuldade, você pode até se quebrar, entre aspas, ali naquele momento, mas quando você volta, você tem que voltar melhor. E enfrentar esse desafio.
E eu acho que o estoicismo tem muito a nos ensinar isso. Né? Eu citei essa questão do mercado porque é onde a gente vê muita emoção, investimento. Né? Inclusive, eu quero tratar de investimento depois em uma live futura com outro convidado. Mas só para a gente ver, Ana, como que o estoicismo tem uma aplicação diária maior do que a gente imagina. Né? Com certeza. Para a nossa vida. Com certeza. Eu entendo, assim, entendo um pouco, porque meu esposo investe também, né? Então eu sei um pouco dessa história aí das ações da pandemia, tem que ter calma, não pode vender tudo de uma vez. Eu vivo um pouco também isso aqui em casa. Mas isso que você está falando é bem interessante, que você começou falando essa questão do dinheiro, né? Que a gente tem um certo preconceito por conta de toda a nossa forma cultural, né? Esse inconsciente coletivo que a gente vive. E você falou sobre essa questão, né? Se você quer ser um voluntário, quer ajudar algum lugar, se você tiver dinheiro, você vai ter mais poder para ajudar, né? Isso tem muito a ver com essa virtude, que é muito importante, que a gente tem que desenvolver, que é a virtude da generosidade, que a gente entende muito mal. A gente acha que generosidade é dar o que sobra. Dar o que sobra não é generosidade. Generosidade é gerar para dar. Vem de generare, do latim, que é gerar. Então, se você quer ser generoso de verdade, então você pode ser em vários pontos, né? Inclusive financeiramente. Que se você tiver muito dinheiro, você vai poder ajudar mais pessoas financeiramente. Então, isso é o conceito de virtude, né? E isso é bem interessante. Bacana, Ana, porque assim, a gente lembra da generosidade só no ato de dar uma coisa. Mas a gente esquece da generosidade em nossas relações. Então, você com seu pai, você com sua mãe, você com seu irmão, você com seu esposo, namorada, ser generoso com eles não é dar migalha do seu tempo, cara. Já que a gente está falando sobre a brevidade da vida, vamos falar da arte de bem viver, eu acho que nós temos que ter isso como norte. Então, se você vai ligar para o seu pai e sua mãe, ligue para conversar e gerar tempo produtivo para vocês dois com um sentimento genuíno. Se você vai trabalhar, trabalhe e dedique o seu tempo com sentimento genuíno para gerar algo bom. Se a gente vai fazer uma live como a de hoje, poxa, se eu topei, vamos falar, assim, vamos partilhar aquilo que a gente tem para que as pessoas que estão ouvindo também se sintam bem. Né? Então, acho que a generosidade, como você colocou aí, ela é a capacidade de gerar. E ela vai além de dar uma coisa, um sapato, uma camisa. E hoje, é muito pequeno. Eu acho que hoje, em algumas circunstâncias, a gente sabe que realmente a fome não espera, né? As necessidades diretas elas têm que ser supridas. Mas indo para uma visão um pouco mais agora da questão mesmo de sentimentos, né? Até de saúde mental mesmo, acho que nossa sociedade hoje, muitas vezes o que está se faltando é a generosidade no tempo. A generosidade de doar para o outro, de ouvir o outro. Tá um monte de isso com certeza. Compartilhando stories, né? Acho que tá até bem famosinho, né, esse tweet aí que o pessoal tá botando muito. E fora dos stories, tu tá bem? Né? É um pouco isso, né? Eu não tinha visto essa ainda não, legal. Mas é isso mesmo, porque a gente vê, por exemplo, pessoas passando fome ou sofrendo doenças terríveis no hospital que não querem se matar, mas às vezes uma pessoa que aparentemente tem tudo está tirando a própria vida. Então a dor emocional e mental, às vezes ela é muito mais grave que a dor física. Só que nós somos tão materialistas que a gente não sofre quando acha que é besteira de vez em quando, acha que é bobeira, porque a gente só sofre quando vê a coisa acontecendo. Aí vê lá uma pessoa que perdeu a perna e a gente fica com dó. Mas não tem a sensibilidade de perceber as dores da alma, as dores profundas e a solidão, esse sentimento que tem alastrado na nossa sociedade, com certeza, às vezes pode ser muito pior que as dores físicas. Exatamente. Ana, então a gente chega aqui ao nosso final da live, pessoal. Quem esteve aqui conosco até o final, eu quero agradecer demais. Né? Eu já vou dar meu tchau, em seguida eu passo para a Ana também se despedir de todo mundo. Mais uma vez eu peço, se foi boa essa live, se você conseguiu, né, se sentir bem aqui conosco, aprender algo novo, né, compartilha também, divulga, né, aquilo que foi feito. Eu vou deixar salvo assim no meu feed aí a live, tá, para que você possa assistir depois. Ana, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui, pela tua generosidade em partilhar com a gente. Eu vou usar as palavras da Gabriela, tá? Você fez um bom ato de generosidade também, compartilhando informações, né, aqui conosco. Então, muito obrigado. E espero que a gente possa ter, sim, novos encontros para trazer temas tão bons como este, tá? Obrigada, Kardec. Agradeço muito. E fica o convite, quem quiser aprender mais sobre o estoicismo, no canal da Nova Acrópole no YouTube tem um monte de palestras, acho que tem mais de 20 palestras
sobre o estoicismo. Tem leitura comentada de cada capítulo do livro de Marco Aurélio, Meditações, tem leitura comentada do livro de Epíteto, tem leitura comentada do livro de Sêneca, que só que é outro livro, né? Brevidade da Vida não. Então tem um monte de palestra lá. Quem quiser assistir é só procurar lá no YouTube, Estoicismo Nova Acrópole, que vocês vão encontrar um monte de vídeo que vai com certeza ajudar muito vocês. Eu agradeço muito o convite, espero que esse encontro se repita, que foi bem legal. E isso aí, muito obrigada a todo mundo que esteve aí presente. Eu tô vendo a Gabriela aí, que é minha seguidora. Um beijo, Gabriela. Até mais, gente. Foi um prazer. Tchau, gente. Boa noite, fiquem com Deus. Tudo de bom. Abração.